Boa noite. É uma alegria muito grande, uma honra estarmos mais uma vez na casa de Deus. Hoje com um pouquinho mais de frio, né? O friozinho mostrou as suas garras aí. Mas louvado seja Deus porque nós viemos aqui. Louvado seja Deus porque nós escolhemos estar na casa do Pai para ter um encontro especial com Ele, para ter um encontro com a Sua palavra que é poderosa e é transformadora. Bom, sem mais delongas, hoje nós vamos avançar com o nosso tema. Nós estamos aí na semana Valores de José e o tema que nós temos hoje é Construa a sua imagem. Construa a sua imagem. Deixa eu ficar aqui aliado aqui com o meu... muito bem. Construa a sua imagem. Nós vimos ao longo da história de José, José passou, pelas suas provações, teve ali os seus momentos em que ele via os sonhos, antevia o que Deus faria por ele. Depois, seus irmãos o venderam, ele foi para o Egito, ficou 10 anos na casa de Potifar, como mordomo da casa de Potifar. A mulher de Potifar tentou de todas as formas agarrar José, mas José venceu a tentação, foi vitorioso, e ele então, por isso, foi parar na prisão. Mas Deus então se lembrou de José. Depois que ele estava na prisão, 3 anos ele ficou ali preso, e ele ganhou a confiança do carcereiro. Ele tinha as chaves da prisão, ele cuidava dos presos ali, e então 2 servos de Faraó foram parar na prisão, e José teve um contato ali com eles, e eis que a nossa história agora começa a dar uma reviravolta. A história de José, ela muda de maneira assim, extraordinária. Eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 41, nós vamos ler os 2 primeiros versos, aliás, o primeiro verso, depois a gente vai para o verso 14. O primeiro verso diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-se ele achar de pé diante do Nilo. Do rio, vamos ler o segundo também, do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. Agora o verso 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Versículo 25 agora. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão também 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão então 7 anos de fome, de toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Versículo 33. Agora, pois, escolha o Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores de toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito,
para que a terra não pereça de fome. Versículo 37, a palavra do Senhor diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém? Nós chegamos então a um momento maravilhoso da história, né? O momento em que a história ela ganha um outro contorno. José, que até então estava sofrendo ali os flagelos da vida, Deus então resolve mudar a sorte, a história de José. Mas perceba, é muito bom, é muito gostoso falar desse momento da vida de José, assim como é gostoso lembrar dos nossos triunfos, não é verdade? É muito bom nós lembrarmos das coisas boas que acontecem conosco, das boas experiências que vivemos, dos momentos de vitória. Eu mesmo me lembro dos momentos felizes da minha vida, o momento que eu me casei, o momento que eu terminei a faculdade, que eu recebi ali o diploma, o momento que eu recebi o chamado para o ministério, o momento que eu cheguei no meu primeiro distrito. São várias experiências, e eu sei que você também, ao longo da sua vida, viveu muitas experiências boas, e é muito gostoso. A gente precisa sim se lembrar e valorizar os bons momentos. Mas perceba que antes de José chegar nesse momento, José viveu ali durante 13 anos momentos muito difíceis, momentos que ele teve que ter sabedoria, ele teve que ter inteligência emocional para vencer todos aqueles desafios, e principalmente ele teve que ter fé, ele teve que ter confiança em Deus, ele teve que depender de Deus todos os dias, porque quem diria que de maneira súbita a história dele ia mudar? De alguma forma, no coração de José sabia que em algum momento Deus haveria de se manifestar, mas o cenário era totalmente diferente, totalmente, terrível para José, mas ele jamais desconfiou de Deus. Um homem, um estudioso, um arqueólogo já aclamado, o nome dele é Manfred Bietak, ele defendendo a ideia de que José de fato havia sido governador do Egito, até porque muitos críticos da Bíblia, muitos estudiosos dizem que isso nunca aconteceu. Alguns chegam a dizer que seria terrível um semita ser governador do Egito, fora de cogitação. Muitos críticos dizem isso. No entanto, um grande arqueólogo, aliás, esse nem cristão era, ele era egiptólogo, mas não cristão, ele estudando e pesquisando ali na cidade de Avares, no Egito, ele descobriu algo muito importante para nós cristãos. Eu queria ler esse texto aqui, porque ele diz o seguinte: toda riqueza e prosperidade vem de ti, tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. A história de José, ela é importante para nós cristãos, e ela nos traz uma mensagem interessante. Deus pode usar qualquer pessoa para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Mas eu estava dizendo que a história ela foi confirmada por Manfred Bietak. Ele é um austríaco muito famoso, muito aclamado ali na arqueologia, e ele descobriu primeiramente essa parte de um estátua. Você percebe aqui pela parte depredada que a marca dos olhos está ali ainda bem formada. O cabelo dessa maneira aí é um cabelo marcante do povo hebreu que vivia naquela época, e isso chamou a atenção dele, e ele percebeu que a estátua ela foi depredada. Isso não é o tempo que causou na estátua. Você pode perceber que a parte de cima manteve-se ali, né, de maneira que ela não foi destruída pelo tempo. Mas o rosto, as marcas que estão ali são de pessoas que queriam tirar os traços do rosto dessa estátua, porque ela indicava que um semita estava ocupando lugar de importância no Egito. Essa estátua data do ano de 1700 a.C., justamente o período em que Ramsés foi o então governador do Egito, o faraó do Egito. Há uma coisa interessante: a cidade de Avares
onde essa estátua foi encontrada, ela nessa época era a capital do Egito. Era o local onde o Nilo tem uma bacia hidrográfica muito grande. E ali é o local onde mais se cultiva, fica exatamente no meio do delta do Nilo. Então tem uma área verde enorme, uma área de grande cultivo. Então todo faraó inteligente que quisesse instituir uma cidade para ser a sua capital ali, ele colocaria naquela região. E Avares foi o lugar escolhido por Ramsés para que fosse a capital do Egito naquela época. Avares também tem uma coisa interessante, não é uma palavra de origem egípcia, é uma palavra de origem semita, de origem hebreia, é uma mistura de ivre, ish. Ish significa homem, ivre vem de hebreu, ou seja, homem hebreu. Avares é uma variação de homem hebreu, e esse é um argumento muito forte para a influência de José naquela época. Um outro argumento muito relevante que leva a crer que essa estátua significa e identifica José é que ela estava do lado de uma pirâmide, e como muitos aqui sabem, as pirâmides eram usadas como túmulos dos faraós. Eles depositavam ali os seus ossos, o seu corpo, eram mumificados eles, mas os seus servos também eram enterrados juntamente com eles. Alguns acreditavam que quando eles se tornassem deuses, lá do outro lado, no submundo, no mundo dos mortos, os seus servos também os serviriam lá do outro lado. Em alguns casos, servos eram colocados vivos dentro ali da pirâmide e aguardavam a morte para poder então servir ao faraó. Riquezas, coisas assim valiosas eram colocadas ali, soldados iam com faraós para que do outro lado lá, quando ele ressuscitasse, quando ele se tornasse um deus, conforme eles acreditavam, ele pudesse ter um exército e continuasse reinando como ele fazia na terra. É claro que no Egito existem muitos ladrões de tumbas, porque eles sabem que há muito ouro, há muita pedra preciosa dentro das tumbas. Só que uma coisa interessante aconteceu aonde estava essa estátua. Quando abriram a tumba para ver se encontrava a ossada que lá estava, a ossada não estava lá. Os ladrões, eles roubam as coisas valiosas, mas eles não levam ossos, eles não têm interesse por ossos. E você se lembra que José, quando ele estava prestes a morrer, ele pediu que ele queria que os seus ossos fossem levados dali e fossem sepultados na terra de seu pai. Um outro argumento muito importante que identifica essa estátua como sendo a estátua de José é justamente o formato do cabelo. Os hebreus, eles tinham esse formato de cabelo curto, o mais próximo dele é o Chanel que a gente conhece, o mullet, nos anos 90 ficou muito famoso. O cabelo vinha até aqui assim, na altura do pescoço, e ele tinha uma curvinha. Era um cabelo que identificava o corte, a forma como eles usavam o cabelo, era a forma como os hebreus usavam naquela época. Então, muitos, até críticos, muitos não cristãos que atacam e têm publicações atacando a Bíblia, defendem que de fato houve um hebreu que foi governador do Egito no período de 1700. Só falta eles dizer assim, foi José. Eles não têm assim a humildade de reconhecer que foi José e de reconhecer a história bíblica. Só que todas as evidências indicam que o relato bíblico coincide com os achados arqueológicos. A palavra de Deus, as pedras clamando e confirmando o que está escrito no texto bíblico. Então a gente verifica aqui, por exemplo, o estilo de cabelo, os olhos arrancados e as características desfiguradas com o intuito, alguém com ódio mesmo, querendo tirar as características para que não fosse identificado um hebreu como governador do Egito. Ali as roupas também, as vestes, você percebe do lado direito, no ombro, um bastão sobre o ombro direito, que era o sinal que o faraó fazia. O faraó colocava o bastão, só que o faraó tinha dois, um do lado direito e do lado esquerdo. Essa estátua aparecia com apenas um. Ou seja, o imediato do rei, o governador do Egito, era quem portava esse tipo de veste e esse cetro. E aqui a tentativa de dividir a cabeça, de quebrar ali a cabeça de José. Essa estátua aí é um grande achado para o cristianismo. Dentre tantos outros,
é uma preciosidade que nos ajuda a conhecer um pouco mais do mundo bíblico, um mundo longínquo, mas onde Deus tem resgatado coisas importantes que comprovam aí a veracidade da Bíblia. Bom, as vestes eram muito importantes. José agora estava numa outra situação, numa situação em que ele vestia as vestes reais, aquele que um dia vestiu uma veste colorida que o seu pai havia dado como líder, como a imagem de liderança. Depois ele vestiu as vestes de um escravo, depois ele vestiu as vestes de um prisioneiro, mas agora ele vestia as vestes imperiais, as vestes de um governador. Perceba como as vestes estão intimamente ligadas à história de José, e elas compõem uma parte significativa da história. Há muitas lições que nós podemos extrair disso, e eu queria fazer a primeira pergunta para você, jovem, nessa noite, e você que nos assiste: o que o vestuário, o seu vestuário, fala de você? Nós somos seres humanos, e vamos admitir uma coisa: nós, às vezes até automaticamente, julgamos as pessoas pela primeira imagem que nós temos. Alguns especialistas dizem que em apenas 3 segundos o seu cérebro mapeia a pessoa dos pés à cabeça e já cria uma imagem da pessoa. Você já sentiu antipatia de alguém que você nem nunca trocou uma palavra com ela? Já aconteceu isso? Porque já aconteceu comigo. Você olha para alguém e você julga: olha, eu acho que eu não vou dar certo com essa pessoa. Mas você nunca dialogou com ela, você não conhece a personalidade dela, mas o seu cérebro olhou para a imagem dela, a promoção pessoal que ela fez, e ele não se identificou, ele não gostou, e imediatamente você criou um conceito sem conhecer, ou seja, um preconceito. Mas as vestes ajudam muito as pessoas a terem uma imagem, um julgamento de nós. Por isso as vestes são importantes, sim. Eu sei, eu não quero aqui resumir, e infelizmente nós temos feito muito isso, resumir a nossa religião ao nosso guarda-roupa, as nossas vestimentas. Não é isso, mas eu quero mostrar a importância disso na vida do cristão. Uma coisa é não ficar maximizando isso, a outra coisa é ignorar, e nós não podemos ignorar uma realidade. Queridos, as vestes elas são importantes, sim. Sabe por quê? Porque o vestuário geralmente diz quem você é. Quando você vai para um determinado lugar, vamos imaginar um hospital, e aí entra o médico lá, sapato branco, calça branca, roupa branca, o seu jaleco normal, e te chama para entrar na sala, você vai fazer uma cirurgia. Você olha para ele e você fala: não, esse é o médico, ele estudou para isso. Você sente confiança, você sente segurança. Agora imagina se o médico chegasse lá de bermudão florido, uma camiseta regata, um bonezinho para trás e um avental escrito assim: vou te operar. Você ficaria feliz e cômodo com a cirurgia? Claro que não. Nós às vezes tentamos achar chifre na cabeça de cavalo, mas em alguns momentos nós evitamos tocar em temas cruciais. E a vestimenta fala muito de quem nós somos. A nossa aparência pessoal diz muito de quem nós somos. Nós precisamos cuidar com isso. Precisamos ser modestos. Isso não significa, alguns vão argumentar: pastor, mas eu não tenho condições de ter roupas finas. Não estou falando de roupas finas, estou falando de modéstia, de bom gosto. Você vestir uma roupa que não vai exibir muito seu corpo, que não vai ser sensual, uma roupa ali que você vai ficar confortável, que você possa se aquecer do frio, quando tiver calor ficar de maneira mais agradável, mas de forma que não te exponha. Infelizmente, nos dias de hoje, é incrível, e às vezes eu fico observando, as roupas até parece que estão feminilizando, não sei se é assim mesmo o termo, mas os homens estão ficando feminilizados com as roupas. Eu vejo homens andando para baixo e para cima com roupa de mulher, e não basta só vestir aquela calça apertada de mulher, mas estão falando, estão cortando o cabelo, estão pintando as unhas como mulher. Homem precisa se comportar como homem, e isso aqui não é um discurso machista, mas correto. Assim que as coisas são. Nós vivemos num mundo de absolutos. A gente tem que parar com essa ideia da nossa sociedade de hoje, de que tudo é relativo e a gente vai relativizando tudo, e por isso nós temos essa sociedade doente. Precisamos ter postura, e no tocante às nossas vestimentas é muito importante o cristão ser modesto ao se vestir. Esse é um conselho divino. Queridos, em João 19, 23,
Lá diz que Jesus, que era um homem simples, mas tinha uma boa túnica. Vamos ler o texto, João 19, versículo 23. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Para mim, misericórdia aqui. João 19, 23. O texto bíblico diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram em 4 partes para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Nessa época, esse tipo de túnica sem costura, que era tecida de alto a baixo, era uma túnica boa. Não é que era uma veste de grife, mas era uma boa roupa. Era uma roupa modesta, uma roupa confortável, uma roupa que Jesus Cristo podia usar e ele se sentiria bem com ela. Esse é o conceito. Nós precisamos vestir uma roupa que não seja vulgar, daquilo que nós temos, nosso guarda-roupa, e que está dentro das nossas condições. E nós precisamos também, ser decentes e vestir uma roupa confortável. Justamente, bem lembrado, eles não estariam brigando pela roupa, né? Como a sua aparência afeta também a sua influência, porque nós falamos isso a semana toda, sobre a nossa influência, sobre a imagem que nós temos, sobre o poder que Deus pode usar através de nós, mas será que a nossa aparência também pode depor contra ao reino de Deus? Bom, eu queria que você pensasse da seguinte maneira: a nossa roupa, a nossa aparência, ela pode promover um julgamento sobre você. O julgamento que você é limpo e arrumado, ou que você é arrogante e displicente. Vou dar um exemplo. Se você vai diante de um juiz, num tribunal, existe um padrão de roupas que você precisa vestir. Você não vai chegar lá diante do juiz de qualquer jeito. Aliás, você não vai ser nem aceito, você não vai nem poder entrar no fórum se você não estiver vestido adequadamente. E às vezes nós queremos vir para a casa do Senhor, diante do Criador do universo, de qualquer jeito. Sabe, algumas coisas nós precisamos levar em consideração e ponderar em nossa mente de que nós estamos sendo aqui os diplomatas de Deus aqui nesse mundo. Nós somos os embaixadores, os representantes de Deus nesse mundo. As pessoas olham para nós e nós somos a figura, ou pelo menos deveríamos ser a figura representativa de Deus aqui na terra, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas palavras e também com a nossa aparência. A maioria das pessoas prefere tratar com gente de boa aparência. Eu estava na classe da escola sabatina dos jovens e eu comentei com eles uma situação que aconteceu comigo em Campinas. Eu estava caminhando, indo para a rodoviária, e de repente, um desses hippies aí que vende artesanatos na rua, ele vinha na minha direção e eu fiquei meio assustado, porque ali próximo da rodoviária é um local onde acontecem muitos assaltos, e eu me preparei para o assalto, sabe? Sabe como a gente se prepara para o assalto? O mineiro faz assim, ele coloca a maior quantidade do dinheiro na meia e deixa um pouquinho para o ladrão aqui em cima, né? Deixa uma parte em cima para o ladrão levar e deixa a grande quantidade lá na meia. E eu me preparei e ele vinha na minha direção, e então eu fiquei parado esperando o momento dele me assaltar, e ele passou por mim, e o intuito dele, na verdade, era levar uma marmita de comida para uma pessoa que estava sentada ali. Eu tive uma grande lição na minha vida ali, porque ele foi relevante para aquela mulher. Ele foi ali alguém usado por Deus, coisa que eu não fui, eu não percebi. E eu reconheço isso. E eu saí ali muito reflexivo e cresci espiritualmente com essa situação. No entanto, em situações normais, eu faço uma pergunta para você. Se nós dois estivéssemos indo na sua direção, de que maneira você ficaria mais confortável? Uma pessoa que estivesse bem vestida, estivesse ali vestida socialmente, ou uma pessoa que estivesse vestida de maneira que causasse uma agressão visual? É claro que a gente vai se sentir mais confortável com alguém de boa aparência. E para promover o Evangelho de Deus, eu digo para você, é um ponto positivo nós estarmos vestidos, como eu disse, de maneira modesta.
As vestimentas, elas não são o principal, mas elas são partes importantes, né? Que nós precisamos levar em conta e nós precisamos relevar. Vou dar um exemplo clássico. Eu falei desses dois há pouco tempo atrás, o Barack Obama e o Mark Zuckerberg. Duas figuras notáveis, dois homens importantes. Mas perceba uma coisa, o trabalho do Mark Zuckerberg é algo formal? É algo que ele tem que estar em contato com o público o tempo todo? Não. Por isso, na maioria das vezes que ele aparece, ele está assim, ó, com uma camisa despojada ali, lisa, sabe? Uma veste comum de uma pessoa normal, porque o trabalho dele é informal, ele está atrás do computador a maioria do tempo. Agora, esse homem aqui precisa promover as suas ideias, esse homem precisa vender uma imagem, ele precisa vender um plano de governo. Então o que ele faz? Ele se veste da melhor maneira possível. Aliás, ele tem uma série de consultores que o ajudam a vestir a roupa adequada para cada situação. Quando ele vai, por exemplo, no encontro beneficente, ele coloca uma roupa que causa empatia, que comunique com as pessoas que ali estão. Você pode perceber em imagens dele em lugares públicos, ele está com uma roupa mais informal. Por quê? Porque ele quer se comunicar. A gente se comunica com o corpo, a gente se comunica com a nossa imagem, com as roupas. Então, esse exemplo aqui ele é muito válido para que nós possamos pensar e ver a importância de nós termos uma imagem positiva. O seu cartão postal, sorria. Não seja uma pessoa mal encarada. Sabe aquela pessoa que você lê no rosto dela de que ela está de mau humor? E às vezes você fica até meio receoso de se aproximar, porque está sempre de cara fechada. Você dá um bom dia, ela responde um bom dia, parece que por obrigação, né? Às vezes era melhor que nem respondesse. Então, sorria, seja simpático. É gostoso quando você vai num ambiente e as pessoas sorriem para você, te tratam com cortesia, com educação. Certa vez, eu lendo a biografia de Sam Walton, que é o dono do Walmart, ele tinha uma loja, uma grande loja, que estava com um grande problema. A loja não vendia, ela não vencia nem para pagar os funcionários. Então, ele mandou vários consultores lá, e ainda assim a loja não resolvia, não conseguia sair do vermelho. E um dia ele colocou uma roupa informal e resolveu ir lá. Ele entrou pela porta da frente, ele passou em todos os setores, escolheu algumas coisas ali, comprou, foi embora, ninguém deu um bom dia para ele. E ele descobriu qual era o problema. Quando ele ia entrando no carro, ele viu uma outra vendinha do outro lado que estava assim de gente. E ele foi no outro supermercadinho e ele viu que o supermercado não tinha nem um décimo das opções que ele tinha no mercado dele. Ele viu que os preços do supermercado eram muito maior e ele viu que a qualidade dos produtos nem era aquela coisa. E ele falou, como que um supermercado muito menor que o meu vende mais? E aí, de repente, o dono do supermercado olhou para ele, reconheceu ele, abraçou ele e falou assim, olha, eu comecei isso aqui igual a você, aquela que está atendendo ali é a minha esposa, olha os meus filhos lá repondo o estoque, esse que está descarregando o caminhão ali fora é o meu irmão, está ali os meus sobrinhos trabalhando. O nosso lema aqui é, a minha família serve sua família. E o Sam Walton, depois de bem sucedido, teve uma lição. As pessoas hoje em dia não estão atrás de preço, nem prazo e nem só de qualidade. Elas querem ser bem atendidas, elas querem ser respeitadas, elas querem ser amadas. Muitas pessoas voltam em estabelecimentos comerciais por conta da cortesia com que são tratadas. E aí, o Sam Walton reuniu todo mundo e demitiu todo mundo e falou assim, olha, não sou eu que estou demitindo vocês. Na verdade, quem está demitindo vocês são os clientes, porque eles não compram mais, eles não gostam mais de vocês, eles trocaram vocês pela venda do lado, e eu vou vender um negócio para o meu amigo ali, porque ele vai ser muito mais bem sucedido que eu. Sabe, nós precisamos ter um cartão postal que atrai as pessoas, que faça as pessoas se sentirem melhor, se sentirem benquistas, se sentirem bem-vindas. Então dê um sorriso. A fala é um talento e nós podemos usar esse talento em prol do reino de Deus. A força também é um talento e a nossa influência é também um grande talento. Com a sua influência nós podemos alcançar pessoas que nós jamais alcançaríamos, mas Deus usa você, porque é você quem tem influência sobre essa pessoa. Então pense nisso. De que forma você está vendendo a imagem do reino de Deus para essa pessoa? Como ela vê o reino de Deus através de você? É claro, estou falando aqui de ostentação.
Não é que você vai vir agora, vai ter que encher o seu guarda-roupa aí, fazer dívida para colocar roupa de marca, para vir só na grife para a igreja. Não é isso que eu quero dizer. Estou falando de modéstia, de bom senso. Estou falando de ter uma imagem que possa refletir o caráter de Cristo. Esse rapaz aqui é um esportista, ele é um boxeador, e ele gosta muito de tirar fotos assim, mostrando dinheiro, muito dinheiro. Só que um dia uma revista fez um comentário de que a imagem dele não expressa a quantidade de dinheiro que ele tem, porque ele não sabe escolher bem as suas roupas, né? A imagem dele não expressa a quantidade de dinheiro. Ou seja, não é ter, mas é ser, não é possuir. Esse é o conceito. Muitos acham que alcançando um status vão ter felicidade, e quando vê que já alcançaram tudo que desejavam, não encontram felicidade, e alguns entram até em depressão, porque não são as coisas que nós possuímos que nos trazem a real felicidade. Sabe, a real felicidade é você perceber que você está sendo relevante na vida de alguém, que você está fazendo a diferença, você vê que a sua família está crescendo porque você está promovendo isso, você vê que a sua igreja está crescendo, está sendo abençoada porque você está sendo um canal de bênçãos. Se você é uma professora, os seus alunos crescem porque você está promovendo isso. Essa é a real felicidade, a verdadeira realização. Bom, em nossa cultura, o objetivo supremo é o ter. Todo mundo quer ter as coisas, cada vez mais, até parecer uma situação normal da vida, que para viver necessitamos de possuir coisas. Mas isso tem um custo enorme para o meio ambiente e para a sociedade. Hoje, as pessoas usam pessoas para alcançar coisas, quando na verdade nós devíamos estar usando coisas para alcançar mais pessoas. Muitos pisam em cima dos outros, humilham para chegar em posições, para chegar em lugares que eles desejam, e depois percebem que isso não é tudo na vida. De que o principal ele se esqueceu, de que a real felicidade ela só pode ser compartilhada, né? A felicidade verdadeira ela tem que ser compartilhada. Ninguém é feliz sozinho. O ser humano é um ser relacional que precisa compartilhar tudo, todos os momentos de felicidade, de tristeza. Nós somos assim. Nós precisamos do próximo, nós precisamos compartilhar as nossas experiências. Então compartilhe experiências boas, compartilhe sorrisos. Um cientista muito famoso, PhD da Universidade de Harvard, o nome dele é Shawn Hector, depois de muitos estudos e pesquisas, ele entendeu que a felicidade gera o sucesso, e não o contrário. Muitas pessoas acham que o sucesso, ou seja, eu me tornar bem-sucedido profissionalmente, é que eu vou ser feliz. E não é isso. Felicidade real é quando você está feliz com aquilo que você alcançou. Então todas as coisas que são acrescentadas, elas vão se tornar mais coisas, mais bênçãos, mas elas não serão o motivo real da sua felicidade. Olha que frase interessante. Primeiro eu preciso ser feliz, me sentir feliz, para depois eu conseguir aquilo que eu desejo. Você se sente feliz com o que Deus já te deu, aonde Deus te colocou, com as pessoas que estão ao seu redor? Você consegue compartilhar a felicidade de ser um cristão? As pessoas que estão do seu lado sentem essa felicidade? Elas gostam de você quando você chega no ambiente? Os seus amigos sentem a diferença que você faz na vida delas? Muitos psicólogos dizem que nós somos a média das coisas que nós ouvimos, vimos e as pessoas com quem relacionamos. Com quem você tem se relacionado? Qual é a contribuição que você tem dado para as pessoas ao seu redor? Você já pensou nisso? Isso é muito importante nós pensarmos, sabe? Pessoas que buscam sucesso esperando encontrar felicidade, jamais vão encontrar. E cá para nós cristãos, a real felicidade é estar na presença de Cristo. A real felicidade é nós nos sentirmos usados por Jesus. Não há realização maior do que essa, do que ver Deus agindo através de nós, meros instrumentos humanos. Isso sim é a real conquista. Nem combinei isso com ela, mas estava anteontem conversando aqui com a irmã Sônia na porta, e ela falando das corridas e dos pontos de contato que são possíveis fazermos através de uma atividade física. E não é só isso,
várias coisas que nós podemos fazer. Nós podemos ali estar falando de Jesus e compartilhando para as pessoas aquilo que nós somos, aquilo que nos torna realmente felizes. As pessoas estão perdidas lá fora e elas precisam de nós. Elas precisam ouvir o que fez a diferença e continua fazendo a diferença em nós. Pense nisso. Amados, agora, no mundo de hoje, no mundo que quase te obriga a ter tudo aquilo que está na banca para vender, como nós podemos evitar o consumismo? A publicidade, ela é uma arma forte do consumismo, né? Por exemplo, você tem um celular, é possível que o seu celular já seja um celular ultrapassado, porque todo dia lançam um novo, um com mais sofisticado, com capacidade maior, com uma memória maior, e a gente vai gastando dinheiro, se endividando e se enfiando aí em situações terríveis. Então, como nós podemos evitar isso? Bom, primeira coisa, pague à vista. Se você não tem dinheiro para pagar à vista, não compre. Porque eu falei de imagem, da estética, mas também tem a imagem que nós temos com as pessoas, da nossa honestidade. Tem muito cristão endividado. Essa é uma situação sua, com Deus, com a sua família e com os credores. Mas tem muita gente endividada, sabe? E isso desmoraliza a causa de Deus. Infelizmente, várias vezes eu já ouvi comerciantes dizerem assim: mas cristão são os que mais me devem. Crente é o que mais me deve. O que eu mais tenho débito aqui é de crente. Eu ouço muito isso às vezes. Qual a imagem que nós estamos deixando para o mundo lá fora? Naquela igreja de vocês lá, que o povo vem aqui, compra e não paga? Estou fora, essa eu não quero. Então, ridicularizam e diminuem a mensagem pela nossa postura. Essa é uma imagem que nós precisamos cuidar também. Como eu estava dizendo, a publicidade, ela vai querer te obrigar a comprar. Tem uma frase muito interessante da publicidade que diz o seguinte: a publicidade serve para você comprar coisas que você nem quer, com dinheiro que você não tem, para agradar pessoas que você nem gosta. E essa é uma realidade. Compre mais, compre mais, compre mais. As lojas, elas colocam os produtos na altura dos seus olhos para você comprar. Aquela musiquinha que não para, tudo aquilo é pensado. Tudo aquilo é pensado. Promoção, aí você vê lá, R$ 39,90, só tem uma peça de R$ 39,90. As outras são todas de 70 para cima. Mas são estratégias de venda. Eles são treinados para fazerem aquilo para vender. E nós não somos treinados, a nossa compulsividade nos leva até lá, e aí a gente cai na armadilha da dívida. Cuidado com isso. Compre roupa de qualidade com equilíbrio. Não faça dívida para manter uma aparência. Sabe? Faça dentro das suas condições, dentro das condições que Deus te deu. Ter antes de ser. Infelizmente, esse é o tipo de comportamento e é o resultado de uma sociedade fútil, capitalista, que cada dia mais inverte valores e nos transforma em zumbis, perseguidores do dinheiro. É claro, eu quero deixar claro aqui que o inimigo não é o dinheiro, mas sim a ambição desmedida. Sabe? É aquela influência maligna da publicidade, do consumismo, para que nós possamos obter coisas quando a gente precisa de tão pouco para viver. Vamos voltar no tempo. Eu sei que tem muitos jovens aqui, eu estou falando para jovens, mas vamos voltar aí 20 anos. Pense na quantidade de coisas que não existiam há 20 anos, que nós não tínhamos e a gente vivia bem. A minha mãe conta a infância dela, eu fico boquiaberto. As crianças de hoje não sobreviveriam naquela época. Porque tudo que hoje incita as pessoas a comprarem, não tinha videogame, não tinha computador, não tinha smartphone. Tinha que financiar um consórcio de uma linha de telefone por anos, para pagar. Era outro mundo e as pessoas viviam bem, as pessoas eram felizes. A gente andava na rua, via criança brincando, via as pessoas sentadas na porta conversando. Você conhecia o seu vizinho de uma ponta a outra do quarteirão. Hoje mudou, está todo mundo trancafiado dentro de casa. Precisamos acordar. Nós somos prisioneiros dentro da nossa própria casa, dentro do quarto. Algumas crianças são prisioneiras dentro do quarto, reféns de um computador, reféns da internet. Limite seu filho.
Sabe, faça isso para o bem dele, para o bem da sua família, para o futuro dele. Por fim, luxo mesmo é levar uma vida decente, com dignidade, amor próprio e uma consciência limpa que não te faz perder nenhuma noite de sono pensando nas dívidas que fez para poder finalmente ter a falsa impressão de ser alguém. Lembre-se que ser humano, gentil, educado, humilde, ter paz e saúde é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. E isso não custa dinheiro, viu? Não custa nem um centavo. Isso é algo que nós podemos cultivar em nós mesmos. E é a maior contribuição que nós vamos deixar para o mundo. Quando nós morrermos, tudo que nós construímos materialmente vai virar pó. Assim como nós. Agora, o legado que nós deixarmos com todas essas características e valores, esses sim vão perdurar nos nossos filhos, nos nossos netos, em todas as gerações. Que Deus possa abençoar você e que nós, como seus filhos, assim como José, que já não era um escravo, mas um filho de Deus, e uma vez que nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros dele. Como herdeiros do reino de Deus, que nós possamos ser fiéis a Deus. Eu quero terminar contando para vocês, quando eu estava indo para o seminário, eu tinha um medo no coração, que era pagar a faculdade, né? Porque não é barato se manter dentro de um internato, com um curso de teologia. E eu me recordo que eu fui comportar na cidade de Eunápolis. E estava um desafio tremendo naquele ano de crise, aquela crise ali de 2008, 2009, os comerciantes todos apreensivos. E eu me recordo que na primeira noite que eu cheguei na igreja, eu deixei ali meus pertences, fui dormir numa outra sala. Eles arrombaram a sala, levaram notebook, levaram carteira com dinheiro, os cheques dos clientes, levaram tudo. E eu entrei em desespero. Eu falei, Senhor, e agora? Como que eu vou pagar a faculdade? Como que eu vou voltar para o colégio? E Deus, naquelas férias, eu nunca fui um as de venda, eu nunca fui o comportor que mais vendia. Mas Deus sempre me mantinha, sempre me abençoava. Eu sempre chegava no limite, mas conseguia chegar. E Deus me abençoou naquelas férias que uma irmã se compadeceu e ela tinha uma loja que ela locava vestidos de noiva e ternos, né, para casamentos. E eu dei uma palestrinha ali para os funcionários, com o livro na mão. Não tinha mais computador, não tinha datação, não tinha mais nada. E fui falando do livro ali, dos conselhos de saúde e de orientação familiar. E de repente ali as pessoas compraram mais para me ajudar. E ela me deu uma lista de umas 10 indicações de pessoas amigas dela. E eu fui visitando esses comerciantes e eu consegui tirar o valor suficiente para mim voltar para o colégio. E eu cheguei no colégio, tinha pagado lá os 3 primeiros meses, né? O valor dava para fazer a matrícula, mas tinha que pagar os outros 3 meses. E aí eu consegui uma bolsa. Tinha uma clínica lá para dependentes químicos e eu fiquei nessa clínica durante o dia e no final da tarde eu ia monitorar o ensino médio. E aconteceu, olha que coisa interessante, a clínica estava para fechar, eu estou concluindo já. A clínica estava para fechar aquele ano, ela ia passar por uma reforma e a dona da clínica falou assim, olha Douglas, você tem a sua bolsa lá, mas eu tenho uma má notícia para você. Em dezembro nós vamos encerrar aí as atividades na clínica e você vai perder a sua bolsa. E eu já fiquei preocupado ali, Senhor, nossa, eu tenho que arrebentar na comportagem porque eu preciso voltar. E aí, terminou o ano, eu já sabia disso, eu levei os alunos para fazer a prova do Enem e eu fiz a prova, só que eu não saio o resultado no mesmo dia. Fiz a prova do Enem e fui para a comportagem. Passei uma campanha ali, foi na cidade de Itapetinga, na Bahia, uma campanha difícil, dei umas palestras na Azaleia que tem ali, mas no final do mês, quando eu coloquei o dinheiro ali, dava para pagar o que eu devia, mas não dava para continuar o semestre. E eu já estava decidido a trancar o semestre. E aí, quando estava terminando a última semana, um amigo falou, cara, você fez o Enem, você já viu a sua nota? E aí eu fui ver a nota do Enem, e tinha sido uma benção, eu tinha tirado a nota máxima na redação, e tinha tirado ali a média de 60%, 70% da nota nas outras provas. Eu sei que juntando as notas ali, a minha nota foi lá em cima. E aí eu falei, bom, se eu não for fazer teologia, eu faço outro curso. E eu orei a Deus e falei, Senhor, olha,
com essa pontuação aqui, eu posso fazer medicina. E eu coloquei lá no SISU para medicina e fui aprovado. Eu falei, ó Senhor, eu me dispus aí. Meu sonho, meu coração, a minha vocação é ser pastor. Mas o senhor viu, não tenho condição. Tentei, fui ali na comportagem, mas é muito dinheiro, não dá. Naquele ano, o NASP abriu para teologia. E aí, logo depois do SISU, vem o ProUni. E do mesmo jeito, você tem uma semana para poder ali fazer a matrícula e aplicar para ver se é aprovado. E agora eu tinha uma grande escolha, né? Medicina, teologia. Aquilo ali para mim foi uma resposta clara e evidente de Deus, de que Deus estava confirmando o meu chamado. E minha mãe ligou para mim e falou, e aí filho, já decidiu? Se quer um conselho da mamãe, ser médico também é uma bênção, viu? Eu falei, mãe, mas eu tenho um chamado no coração. Deus me escolheu para esse ministério. E ter essa oportunidade não é senão a resposta de Deus. E Deus me deu os outros 3 anos de faculdade, todos pagos ali. Eu chegava no primeiro dia, só levava o cartãozinho do ProUni lá e recebia a matrícula e podia estudar. Deus não patrocina fracasso. Quando Ele chama, Ele paga a conta. Não sei de onde vem os recursos, não sei de onde Ele virá. Eu sei que Ele virá. José tinha isso no coração. Não sei quando a minha vida vai mudar. Eu não sei quando a história vai mudar. Mas ela vai mudar. Porque o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. É um Deus verdadeiro. Eu não sei se você está no momento do flagelo ou se você já está na bênção. Mas se a bênção ainda não chegou, isso aqui não é uma daquelas teologias baratas de prosperidade. Porque prosperidade no conceito bíblico é estar em Cristo. É estar esperando a promessa fiel do retorno dele. Eu posso te dizer com certeza, eu sei que o meu Redentor vive e por fim, ele se levantará nessa terra. Que Deus ilumine você e que a sua fé continue firmada naquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro e santo, que é a promessa de Cristo. Deus abençoe você. Amém? Vamos colocar em pé e nós vamos cantar, vamos ter uma música especial. Quero convidar aqui, por gentileza. Ao ouvir essa música, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E se você desejar uma oração especial, se coloque em pé. Eu quero aproveitar e fazer um convite também. A Mariana, ela já tomou a decisão, né, Mariana? Sábado vai ser o grande dia. Se há mais alguém aqui que quer se entregar a Jesus, que quer descer as águas batismais, eu quero te chamar aqui à frente, porque eu quero orar por você também, junto com a Mariana. Se o Espírito Santo não falar ao seu coração, pode ficar à vontade aí, sem pressão, tranquilo. Agora, se você ouvir a voz do Espírito Santo, vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial por você, por sua vida e por sua decisão. Se você já foi longe e acha que foi demais e carrega esse peso, mas você não aguenta mais. Se os seus dias têm sido escuros e as coisas vão mal pra você, e se pessoas em quem você confiava te magoaram e deixaram uma ferida em sua alma, olhe para Cristo, Ele é a cura. Encontre o alívio, a paz em seus olhos feridos.
ainda existe luz. Segure na sua mão, traga seu coração. Se você já orou muito, mas a resposta não veio, não veio, e está cansado de lutar sozinho e não tem mais forças para tentar de novo. Se o amor é apenas uma voz ecoando ao longe no vazio, e se você não sabe quanto tempo já passou e a coragem que precisa sabe, existe alguém que entende. Por todas essas lutas ele já passou. Ferido coração, entregue pra Jesus. Ainda existe luz. Segure na sua mão e traga o seu coração. E traga o seu coração. Traga o seu coração. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, além de nos justificar com o teu sangue, com o teu sacrifício, o Senhor quer nos tornar justos, Senhor. A palavra diz que o Senhor lava as nossas vestes com o teu sangue, tira a nossa iniquidade, Senhor. A imagem límpida e alva não vem de nós, mas vem da sua glória, Senhor, que foi conquistada com o teu sacrifício, com o teu sangue. Ó Deus, ajude-nos, Senhor, a sermos melhores representantes seus aqui na terra. Isso na nossa conduta, na nossa imagem, na forma cortês com que agimos com as pessoas, que possamos ser mais acolhedores, Senhor, que possamos viver uma vida com os olhos voltados para a necessidade do meu próximo, porque assim, Senhor, nós vamos ver como é bom ter o pão para poder compartilhar ao invés de necessitá-lo. Abençoe a cada família aqui, abençoe a cada lar, que possamos sair daqui com a leveza do teu perdão, da tua graça, e com a certeza, Senhor, de que levamos daqui também, Senhor, o desejo de ter uma nova imagem lá fora, uma imagem que resplandeça o Senhor, uma imagem de serenidade, de amor, de compaixão, e que assim, Senhor, possamos abreviar a sua volta. De maneira especial, quero pedir que o Senhor abençoe a vida da Mariana, abençoe, Senhor, os desafios que virão
nesse novo começo, nessa nova vida, que ela possa nascer no teu reino como uma grande missionária, e que através dela, Senhor, muitas almas sejam ganhas para ti. Abençoe a família dela e abençoe todos aqueles, Senhor, que estão no vale da decisão. Que o teu Espírito Santo fale ao coração deles, Senhor, e que essas pessoas percebam que não há outro caminho. Só em ti há vida, só em ti encontramos a paz. E que eles muito em breve possam decidir ao seu lado, Senhor. São bênçãos que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Te dê uma ótima noite de descanso. E amanhã estaremos aqui mais uma vez para mais uma noite de estudo da palavra do Senhor e de comunhão aqui com os irmãos. Deus abençoe. Bem, irmãos, antes de você sair, tem uma tarefa. Eu quero que você pense hoje o que você quer refletir, o que você vai orar. E eu vou propor a você que você ore para que Deus lhe dê uma imagem alegre, uma imagem que transmita alegria, sabe, gente? Uma imagem que transmita alegria. Que você ore por isso, para que as pessoas ao olhar para você, se relacionar com você, não olhe para você como uma pessoa assim para baixo, para dentro, mas uma pessoa feliz, porque Deus está te puxando para cima com felicidade. Então essa é a nossa tarefa de oração. Até amanhã. Olha, está agradecido? Então obrigado por terem vindo. Foi muito bom. E amanhã estamos juntos aqui. Obrigado por terem vindo. Tá bem? Ok, Deus seja louvado. Obrigado, irmão João. Bem, gente, para todos uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.